Bom dia a todos os associados e associadas da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil, a Britiam, e os demais participantes no evento. Meu nome é Gustavo Pires, eu sou o diretor regional da Britiam no Paraná. A missão da Britiam é ser a referência da comunidade empresarial do Reino Unido e Brasil, propiciando um fórum para incrementar o comércio bilateral, investimentos em serviços e relacionamentos. A Britiam está presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. A Câmara conta com diversos comitês setoriais distribuídos em todas as suas unidades, tais como o Comitê de Meio Ambiente, Óleo e Gás, Mineração, Legal e Regulatório, Finanças, dentre outros que estão listados no site da Câmara Britânica, que pode ser acessado, britiam.com.br. Gostaria de agradecer aos associados mantenedores da Britiam, cujas marcas estiveram amplamente divulgadas no slide de abertura desse webinar. Gostaria de agradecer ao Luiz Vencato, o presidente do Comitê de Agronegócios da Britiam, que será o moderador desse evento hoje, ao Aldo Macri, que é o vice-presidente do Comitê de Agronegócios da Britiam. Gostaria de agradecer aos nossos ilustres palestrantes convidados, Sebastian Yoshisato Soares, da KPMG, Marcelo Bertoldi, do Marins Bertoldi Advogados, e a Mariana Beckhauser, da Beckhauser Manejo Racional e Produtivo. Eu vou passar a palavra, então, ao Vencato, que vai ser o moderador desse evento. Eu agradeço a participação de todos. Eu vou manter a minha câmera e microfone desligados para não ocupar aqui o nosso palco virtual, mas vou estar presente aqui até o final do evento. Vencato, com você. O áudio aqui. Ok. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Vencato. Vou ser o moderador aqui do evento. Sou presidente do Comitê de Agronegócios e é com uma grande satisfação e agradeço ao meu amigo Gustavo pela apresentação, introdução da apresentação. Agradeço também ao nosso amigo Aldo Macri, que é o vice-presidente do Comitê de Agronegócios da Britiam, aos associados e mantenedores da Britiam, cujas marcas estiveram amplamente divulgadas, esses slides. Como ser o moderador aqui. Agradeço aos ilustres palestrantes convidados. O senhor Sebastian Yoshisato Soares, sócio-líder da ISG e Governança Corporativa da KPMG, e que no evento de hoje falará sobre os aspectos de governança corporativa no agronegócio. O senhor Marcelo Bertoldi, sócio da Marins Bertoldi Advogados, e que compartilhará conosco sua visão sobre como trabalhar a sucessão no agronegócio. Ainda a Mariana Beckhauser, presidente da Beckhauser Manejo Regional e Produtivo, que vai nos trazer hoje um case de governança e sucessão no agronegócio. Vou explicar um pouco a dinâmica do processo da webinar. O tema central do webinar de hoje, governança no agronegócio, está sendo transmitido ao vivo através do canal Zoom e também no canal da Britiam do YouTube. As palestras terão, ao todo, cerca de 35 a 40 minutos. Ao fim, teremos uma breve sessão de perguntas e respostas, preferenciais aos associados da Câmara Britânica, e somente poderão ser enviadas perguntas através do QA da plataforma Zoom. Não serão consideradas perguntas feitas no YouTube, pois o chat do canal não está sendo moderado durante o webinar e os comentários estão desativados. Solicito aos associados que, ao perguntarem, mencionem nome, empresa associada e o e-mail, antes da pergunta para fins de identificação. Haverá uma curadoria para as perguntas realizadas e, visto que há restrição de tempo, desde já pedimos desculpas por perguntas que eventualmente não sejam abordadas ou respondidas. Vou fazer agora uma breve apresentação do nosso palestrante. Em seguida, ele já começa com o seu tema. Senhor Sebastian Yoshisato Soares. Trabalhando na KPMG desde 1997, Sebastian se tornou sócio de auditoria em 2011. Em 2004 a 2006, trabalhou no escritório da KPMG em Tóquio, Japão, como gerente de auditoria, tendo a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre a cultura e o mundo de negócios no Japão.
se tornando um dos sócios mais experientes para o atendimento de empresas japonesas que tenham subsidiárias no Brasil. De 2012 a setembro de 2020, Sebastião também foi designado como sócio executivo responsável pelo segmento da Private Enterprise, mercado empreendedor da KPMG no Brasil e na América do Sul, com o propósito de diferenciar a KPMG no entendimento personalizado às empresas familiares, startups e empresas privadas. Por conta da experiência acumulada lidando com empresas familiares e dada a relevância da temática da ESG na agenda de diversos stakeholders, Sebastião passou a liderar a estrutura do ESG e governança corporativa da KPMG no Brasil. Sebastião é formado em administração, empresas e ciências contábeis e membro da Ibracon, IBGC e da ANEFAC. Passo a palavra, então, ao senhor Sebastião e depois as perguntas para o nosso mestre. Maravilha, Luiz. Obrigado. Deixa eu só colocar o tempo aqui para eu poder respeitar. Primeiro, um bom dia aí a todos os participantes. Um prazer enorme aqui, um agradecimento em nome da KPMG, de a gente poder aí falar um pouquinho sobre essa temática bastante importante de governança corporativa e de governança familiar, né? Como você falou, Luiz, eu trabalho há quase 25 anos na KPMG e nos últimos 10 anos, principalmente aí com o tema de empresas familiares. Eu vou dividir uma apresentação que eu preparei aqui para dar guidance nos nossos debates, né? A KPMG há 3 anos, ela faz uma pesquisa que a gente chama de retratos de família, que é para a gente entender um pouquinho como que as empresas familiares no Brasil elas estão constituídas do ponto de vista de governança familiar e de governança corporativa, né? Essa última edição ela foi feita em 2018, a gente rodou a pesquisa agora em 2020, nas próximas semanas a gente deve sair com a 4ª edição, já com muito dos reflexos aí da questão de Covid, né? Eu queria começar minha apresentação, assim, com um pouquinho da minha experiência em lidar com as empresas familiares. Eu acho que por mais que o negócio seja bastante frutífero e bastante rentável, acho que tem 2 fatores que são primordiais aí para que os negócios familiares perpetuem, né? E a gente vai ter tanto a Mariana para dar o depoimento e o Dr. Marcelo para falar efetivamente um pouquinho do que eu vou abordar nesse início, né? Eu acho que o primeiro fator primordial é um belo acordo de sócios, e prioritariamente, se possível, de partida, né? Porque a partir do momento que você começa a ter 2ª, 3ª geração, quando você começa a ter os agregados, o acordo de sócio eu costumo falar que é a peça, o documento que você nunca quer executar, mas que efetivamente ele é desenhado para que possa proteger aí a perenidade dos negócios, onde você determina critérios de entrada na empresa, meritocracia, distribuição de dividendos, quanto volta para os negócios. Então, o acordo familiar ele é um protocolo, ele é um documento que efetivamente vai dar o guia para que as empresas aí possam perenar no tempo, né? E outra questão da harmonia familiar, né? E quando a gente fala harmonia familiar aqui, não é necessariamente lá se juntar todos os finais de semana para almoçar, isso também faz parte, mas aqui é o âmbito de harmonia familiar no contexto dos negócios, né? Então, é o que a gente fala muito de conselho familiar, de governança familiar, onde você estabelece uma série de regras, principalmente em relação à entrada dos agregados, onde você distribui, define quanto você vai retribuir para os negócios, ações de filantropia, quanto que você eventualmente vai ter como retirada. Então, por mais próspero que seja o negócio, a nossa experiência, a gente tem visto que muita empresa fracassa, né? Principalmente aí quando passa da 2ª para a 3ª geração, porque eventualmente não tem um acordo de sócios definido de partida, ou porque eventualmente a harmonia familiar está desarmoniada. E quando ela está desarmoniada, você tem o protocolo e o acordo de sócios para dar garantia no processo, né? Então, a KPMG, depois eu vou dividir com todos, Luiz, a pesquisa inteira do Retratos de Família, mas até por conta do tempo, eu separei alguns slides aqui que eu acho importante a gente utilizar e debater, né? Ela foi uma pesquisa... Ela é uma pesquisa que no ano de 2018 teve 217 respondentes, espalhados aí por 16 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Então, uma pesquisa que tem uma amostra bastante robusta.
Como eu disse, ela está na terceira edição, né, a quarta saindo em 2020. E aqui um aspecto importante, né, até por a gente estar falando de agronegócio, o setor do agronegócio é o que teve a maior representatividade aqui nos respondentes. Mas, de certa forma, ela é multissetorial. Então, é uma pesquisa que a gente entende que, de fato, representa aí as empresas familiares no Brasil, seja pelo tamanho das empresas, seja por ser multissetorial, seja por ela estar distribuída geograficamente aí em vários estados e mais no Distrito Federal, né? Aqui está bem dividido do ponto de vista de tamanho também, 35% até 100 milhões de reais, 33% aí acima de 500 milhões de reais e 33% entre 100 e 500 milhões de reais. Então, pela distribuição geográfica, pelo tamanho das empresas, pela cobertura, a gente entende que, de fato, essa pesquisa representa aqui o retrato das famílias brasileiras, né? E o primeiro ponto que eu queria chamar aqui, quando a gente olha embaixo desse slide, a gente tem 19% aqui dos respondentes na terceira geração. Então, aqui eu acho que tem o meio copo cheio e o meio copo vazio, né? O meio copo vazio, eu acho que a gente ainda tem um número muito grande de mortalidade de empresas que não conseguem passar da segunda para a terceira geração. E o porquê disso? Quando você ainda está na primeira geração, com o fundador ou com a fundadora à frente dos negócios, a governança muitas vezes está no próprio fundador ou na fundadora, né? Você tem uma centralização de decisões entre o fundador, a fundadora e os seus filhos. Então, a governança ela fica um pouco mais fácil quando está no âmbito do fundador e dos seus sucessores. Quando você começa a ter entrada da terceira geração, que você começa a ter os agregados, aquele filho ou filha que eventualmente se separa e casa de novo, que aí vem o agregado, você começa eventualmente a ter algum desalinho aí em relação a essas questões da gestão dos negócios, cada um no seu papel ou de herdeiro, ou de responsável pela gestão, ou membro de um conselho consultivo, membro do conselho de administração. Por isso que no início aqui eu comentei da importância de você ter governança de família e um acordo de sócios, porque se isso eventualmente não está bem protocolado e bem definido de partida, é muito difícil você conseguir trocar um pneu de um carro em andamento, né? Então, quando você está passando da segunda para a terceira geração, você querer falar sobre acordos de sócios e com um número maior aí, né, de stakeholders. Então, quando você olha toda a empresa familiar no âmbito da empresa, no âmbito da família e no âmbito do patrimônio, você vai ter diversos agentes aqui dentro desses três pilares, cada um com as suas agendas e eventualmente interesses diferentes. Então, você definir por fazer acordo de sócios com o carro andando, ele acaba ficando um pouco mais difícil. Mas a minha experiência tem mostrado que em algum momento isso precisa ser definido. Eu costumo falar que governança de família, sucessão e governança corporativa é uma questão do tamanho da dor. Porque em algum momento você vai ter que efetivamente, pensando na perenidade dos negócios, né, na continuidade dos negócios, em algum momento esses aspectos eles vão ter que ser definidos, né? Então, aquelas empresas familiares que eventualmente já conseguem sentar para debater essas temáticas no início, tendem a ter menos percalços ao longo do caminho, ter menos dor. Já aquelas empresas que eventualmente vão deixar para debater temas de sucessão, de acordo da segunda para a terceira geração, tendem a ter um pouco mais de percalços ou um pouco mais de dificuldades nesses debates e implementação do acordo de sócios e das questões dos fóruns de governança. Um outro pilar que eu gostaria muito de focar aqui é quando é perguntado para as empresas, né, quais são os 3 itens aí para o sucesso de uma empresa familiar, a gente tem boa parte dos respondentes falando que boas práticas de governança corporativa são importantes ou muito importantes. O segundo item mais mencionado, que exista uma harmonia e comunicação entre as gerações da família e o nível de preparação e capacidade demonstrado pelos sucessores. Então, a gente vê aqui 99, 98, 95% dos respondentes falando que boas práticas de governança corporativa, harmonia e comunicação entre as gerações da família e o sucessor está preparado, são os itens mais importantes. No entanto,
quando perguntado para os respondentes, exatamente nesses pilares, como que as empresas estão em relação a esses assuntos, a gente vê aqui uma discrepância entre achar importante e efetivamente colocar em prática. Então, por exemplo, dos respondentes, então lembrando que acordo de sócios, 95% lá falando que era muito importante ter harmonia familiar, comunicação transparente, mas quando perguntado, apenas 56% dos respondentes tinham um acordo de acionista formalizado. Quando perguntado sobre um planejamento sucessório formalizado e debatido com todos os membros da família, menos da metade tem esse planejamento sucessório definido. Quando perguntado sobre conselho de família, também menos de metade das empresas têm os conselhos de famílias constituídos. Ou seja, ainda existe um espaço e uma diferença entre as empresas a julgarem importantes, né, aquelas questões de preparação de sucessor, o acordo de sócios e harmonia, daquilo que efetivamente se coloca na prática. E na nossa avaliação e interpretação tem várias razões para isso, né? Eu acho que 2018, 2019 tem muito a ver com as questões políticas e econômicas, né? A gente vinha de um período aí onde de PIB pífio, de anos bastante difíceis, com as empresas familiares, mesmo que as expectativas fossem melhores em 2020, a gente não pode esquecer do triênio desastroso lá entre 2014 e 2016, o crescimento não foi relevante em 17, 18 e 19, então o que eu estou querendo dizer é, embora as expectativas fossem melhores, as empresas familiares, as empresas de forma geral no Brasil, vinham sofrendo bastante do ponto de vista econômico, e embora eventualmente julguem importantes essas temáticas, o tempo é limitado, o recurso é limitado, então talvez ainda exista aqui um espaço e uma oportunidade muito grande para que as empresas tomem propriedade efetivamente dessa ajuda, né? E aí, para finalizar, assim, também tem um lado do meio copo cheio, né? Assim, tem bastante empresas que já têm feito uma série de evoluções aí do ponto de vista de governança. Quando a gente perguntou, que tem um slide que não está aqui, mas 90% dos respondentes estão constituídos na forma de limitada ou SA fechada. Então, essas empresas elas não têm a obrigatoriedade de ter um conselho de administração formalizado. Mas o meio copo cheio para mim aqui é que já existem várias empresas que têm ou conselho de administração constituído ou conselho consultivo. Então, para nós da KPMG, esse aqui já é um dado que efetivamente mostrou uma evolução, ou seja, mesmo não tendo obrigatoriedade de constituir esses organismos, a gente tem 62% dos respondentes que já têm ou um conselho de administração ou um conselho consultivo. Né? Lembrando que numa jornada aí de implementação de governança, é muito aconselhável que a empresa constitua um conselho consultivo no primeiro momento para entender qual que é a dinâmica, a agenda, os momentos de reuniões, para aí sim formalizar um conselho de administração. Lembrando uma diferença importante, o conselho consultivo ele não tem poder deliberativo, ele é mais uma etapa e uma jornada para você aprender, e o conselho de administração não, ele já tem uma série de regras, ele já tem uma série de responsabilidades, e ele tem sim responsabilidades e poder deliberativo em relação às empresas familiares. Mas aqui eu acho que é um dado importante, né? Assim, é um dado que as empresas já têm constituído os conselhos de administração, né? Eu vou... Luiz, eu estou respeitando o tempo aqui, deu 13 minutos de apresentação, eu fico aqui à disposição, depois das apresentações dos palestrantes seguintes, por uma parte de Q&A, e como eu disse no início, eu vou dividir com todos a pesquisa, essa terceira edição, e Deus queira que aí nos próximos dias a gente já tenha a quarta edição também, que reflete talvez um posicionamento melhor pós essa nossa experiência de Covid, tá? E mais uma vez eu agradeço o convite aí de poder participar como palestrante. Muito obrigado, Sebastião. Excelente apresentação. É claro que isso foi uma pitada do que tem de conhecimento e possibilidade de desenvolvimento de um trabalho, mas é importante apresentar dessa forma que as coisas vão desenvolvendo, e o Brasil precisa muito disso a nível corporativo. Agora apresento nosso amigo Marcelo Bertoldi, advogado, sócio do escritório Martins Bertoldi Advogados, onde atua há mais de 20 anos na área do direito contratual, societário, funções e aquisições, contencioso e arbitragem. Mestre e doutor pela PUC São Paulo,
professor licenciado de Direito Societário da PUC-Paraná e professor convidado em cursos de pós-graduação e mestrado em Direito e em escolas de negócio. Conselheiro de Administração certificado pelo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e professor convidado do IBGC e Fundação Dom Cabral, autor de diversos livros e artigos jurídicos sobre o tema de direito comercial e societário. Roberto Marcelo vai falar sobre o tema Como trabalhar a sucessão no agronegócio. Obrigado, Marcelo. Toca o... Obrigado. Luiz Vencato, Fabrício, Gustavo, Aldo Macri, agradeço e a Britian também, agradeço o convite por estar aqui hoje com vocês, discutindo o tema sobre governança corporativa no agro e sucessão no agro também. Bom dia a todos, bom dia aos participantes. Bom, eu estava falando aqui no início, né, que pedir para um advogado falar 10 minutos no evento é uma missão quase que impossível, mas eu vou tentar me enquadrar aqui dentro dessa previsão de tempo, né? O que eu gostaria de começar falando é assim, para mim sempre chamou muita atenção a gente compartimentalizar a governança, né? Quer dizer, governança na área da saúde, governança na área do agro, governança na área industrial. E quando a gente fala em governança no agro, o que a gente percebe é que esse tema sempre foi muito tratado quando você está diante da indústria, do comércio, de empresas fora do agro. No agro, a gente tem tratado desse assunto mais recentemente. E, para mim, isso sempre foi um grande equívoco. Se a gente considerar, segundo os dados aqui do CNA, que 23% do PIB brasileiro advém do agro, e sabemos que, na verdade, o agro hoje é o que sustenta, o que dá sustentabilidade à nossa economia. Quer dizer, o Brasil estaria numa posição muito difícil se nós não tivéssemos o agro. O agro é que, de fato, hoje sustenta o Brasil, dá sustentação à economia brasileira, sem sombra de dúvida. Ou seja, é uma atividade econômica altamente relevante para o nosso país. E, diante disso, nós não podemos deixar de lado toda a estrutura necessária para fazer com que o agro seja o mais produtivo possível no nosso país. E a governança corporativa está diretamente ligada a isso. Ultimamente, com a tecnologia que vem sendo empregada no agro, isso faz com que as novas gerações se interessem cada vez mais por se manter ativo na atividade familiar voltada ao agro, né? Antigamente, os jovens buscavam os grandes centros e acabavam se migrando para outras atividades que não a do agro, e hoje não. Hoje as novas gerações das famílias ligadas ao agronegócio estão cada vez mais interessadas em manter o negócio da família e fazer esse negócio crescer. Agora, para isso, a gente precisa desenvolver estruturas que permitam que a sucessão na empresa familiar aconteça, né? Especialmente no agro. É muito famosa aquela frase no sentido de que o olho do dono é que engorda o boi, né? No agro, isso é uma frase que sempre é dita por todos. Vejam, a partir do momento em que nós temos a sucessão no agronegócio, que nós estamos vislumbrando também o crescimento e a profissionalização da atividade agropecuária, essa frase já não serve mais. Quer dizer, se eu tenho a profissionalização do meu negócio, se eu tenho, a partir das futuras gerações, um grupo de sócios no agronegócio, quer dizer, se eu tenho lá o fundador do meu negócio, fazendeiro, o dono da propriedade, que tocava o negócio, que passa isso para os filhos, que por sua vez passa para os seus netos, eu deixo de ter uma única pessoa dona do negócio, eu passo a ter uma sociedade entre irmãos e depois um consórcio entre primos, né? Onde você já tem núcleos familiares diversos, onde você já tem interesses diferentes, onde você precisa negociar diariamente a condução do seu negócio. Então, você não tem mais um dono, você não tem um dono que está ali no pasto vendo o seu boizinho engordar. Você passa a ter um consórcio de pessoas com interesses diferentes, com formações diferentes, que precisam se reunir e precisam, então, discutir a melhor estratégia, discutir os rumos do negócio
do qual eles são sócios. Ou então, a outra alternativa, que infelizmente a gente vê acontecendo com muita intensidade, é você ter a divisão das terras, né? De forma que, com o passar dos anos, um grande fazendeiro acaba virando um chacreiro, né? Um proprietário de uma pequena chácara, o que não é adequado, não é razoável. Quer dizer, obviamente que a família se mantendo unida tem uma capacidade muito maior de fazer o negócio crescer e de expandir a sua atividade. E para que isso aconteça, precisam ter regras. Então, o Sebastião falou aí sobre a importância do acordo de sócios, e esse é um tema sobre o qual eu me dedico já há muitos anos. A minha tese de doutorado é sobre acordo de sócios. Eu tenho desenvolvido aí, ao longo dos anos, diversos acordos de sócios em empresas familiares. Eu diria aos senhores que combinar a regra do jogo é absolutamente fundamental. Isso se faz através de um acordo. Quer dizer, o acordo serve para dar estabilidade aos relacionamentos societários. Você combina com o teu sócio qual que é a regra do jogo, e essa regra vai perdurar ao longo dos anos, ultrapassando uma geração e fazendo com que você tenha uma capacidade muito grande de transpor todas as dificuldades relacionadas com a sucessão na empresa familiar. Então, é no acordo de sócios que você estabelece regras, por exemplo, a respeito do papel que cada um dos donos do negócio tem diante do negócio. O fato de você ser dono não significa que você tem a obrigação, a necessidade de trabalhar no negócio. Você pode ser dono, você pode ser um bom dono, mas ao mesmo tempo você pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser um artista, né, que está longe da fazenda, que está trabalhando numa área completamente diferente, mas você tem conhecimento, você tem a formação suficiente para entender qual é o seu papel como dono. E você vai ter, então, uma parte do seu patrimônio colocado ali naquela atividade agrícola, e você vai ter também a remuneração por esse seu patrimônio. Você pode ter outro familiar que não, que tem vocação, que tem formação, que tem interesse em gerir o negócio. Então, é um papel diferente. Além de dono, ele tem o papel também de gestor. E, como tal, ele tem, então, a sua remuneração relacionada com remuneração como proprietário e a remuneração também como gestor. E assim por diante. Ou seja, cada um tem o seu papel, tem que se deixar muito claro qual é o papel de cada um. E, para isso, os instrumentos de governança corporativa são absolutamente fundamentais, né? É muito comum a gente ouvir falar daquele sujeito que, muito embora tenha se formado em medicina, por exemplo, está tocando a fazenda porque ele diz, não, puxa, se eu não estou aqui, quem que vai ver por mim esse negócio? As estruturas de governança fazem isso. Você pode tocar a sua vida, você pode seguir a sua carreira, seja ela qual for, mas se você desenvolve uma estrutura de governança com a criação de um eventual conselho de família, conselho de administração, conselho consultivo, conselho de sócios, isso vai depender muito do tamanho, da cultura, das limitações do negócio familiar. Você tem condições de acompanhar o negócio diante de uma estrutura que dá transparência à condução dos negócios da empresa familiar de longe, você não precisa estar no dia a dia tocando esse negócio, né? E é o acordo de sócios que estabelece essas estruturas, né? Então, você cria a estrutura adequada para o tamanho do negócio da família, né? Às vezes, a gente também ouve falar por parte dos clientes que, não, espera aí, mas eu sou muito pequeno para ter a governança corporativa. A governança corporativa serve para qualquer tamanho de empresa. E o segredo é você criar uma governança sob medida para o tamanho, para as necessidades daquela família e daquela empresa. Esse que é o segredo, né? Então, quando a gente fala, não, eu tenho que ter um conselho de administração, não tem. Às vezes não é necessário que você tenha um conselho. O que é fundamental é que a família tenha uma compreensão a respeito dos papéis e a respeito dos fóruns adequados para discutir cada um dos assuntos. Então, você tem que ter um momento adequado para falar sobre o negócio, sobre a gestão do negócio, sobre o desempenho de quem conduz o negócio da família, né? Então, aqui eu estou falando de gestão, né? Então, eu estou no âmbito da gestão, no âmbito empresarial. Eu tenho outro ambiente que eu tenho que falar sobre propriedade, tenho que falar sobre a discussão a respeito dos riscos do negócio, a respeito de aonde a família vai colocar a sua riqueza, se ela vai diversificar ou não vai diversificar os negócios da família. E um terceiro ambiente que é um ambiente familiar,
onde eu vou discutir questões relacionadas com o relacionamento familiar, com a felicidade dos sócios e dos familiares, né? Com a cultura familiar que fez com que aquela família chegasse aonde está. Existe um autor que nos anos 90 escreveu uma obra que hoje é referência no mundo inteiro, que é o John Davis, que criou, então, uma figura com três círculos, né? Empresa, gestão e família. Onde você tem, então, diante desses três níveis de interesses diferentes, você cria uma estrutura de governança atendendo, então, esses três níveis diferentes de interesse, de forma que você traga para o negócio familiar a harmonia da família, mas, ao mesmo tempo, que você consiga fazer com que o negócio seja desenvolvido com o máximo de eficiência e profissionalismo possível. Eu estava falando de acordo de sócios, é no acordo, então, que você cria essa estrutura, é no acordo que você estabelece a forma como você vai ter as discussões em relação aos rumos do negócio e como você vai resolver eventual dissenso, eventual desarmonia, né, de entendimento na família. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: os sócios terem desacordo é algo absolutamente natural. As pessoas não têm a mesma visão de mundo, não têm a mesma visão em relação à condução dos negócios. Então, você ter esse dissenso é natural. O que é natural é você não ter um ambiente e uma estrutura adequada para solucionar esses dissensos. É no acordo de sócios que a gente cria, então, essa estrutura e o mecanismo para que a família tenha condições, de uma maneira produtiva, harmônica e sadia, encontrar o melhor caminho para a preservação e o crescimento do negócio familiar. Eu teria aqui mais um monte de outras coisas para falar, mas falando em sucessão também, algo que a gente chama muita atenção, e para finalizar a minha fala, é no sentido de que é absolutamente fundamental que se pense em planejamento sucessório, especialmente nos dias de hoje. Nós estamos vendo e assistindo aqui na televisão, lendo nos jornais a todo momento, e a gente tem visto esse movimento, inclusive, em países ao nosso redor, no sentido de tributação da grande fortuna e no sentido também de tributação, de aumento da tributação da herança. Ou seja, existe uma tendência muito forte, e não é só brasileira, mundial, no sentido de você ter uma majoração aqui no Brasil dos impostos que incidem, seja sobre doação ou seja sobre herança, de forma que as pessoas têm buscado, também em decorrência da necessidade de redução de carga tributária, têm buscado, então, se antecipar e criar estruturas de transmissão do patrimônio familiar, justamente para tentar fugir dessa tributação. Vocês vejam que no Brasil, hoje, a carga tributária, seja para doação, seja para herança, dependendo do estado da federação, ela varia entre 4% e 8%. Nos Estados Unidos, essa carga tributária chega a quase 50%. Em países como França, como Japão, passam de 50%. Aqui no Brasil, nós já temos também projetos de lei tramitando no Congresso, no sentido de aumentar essa carga tributária para 20%, 25%. Existe a possibilidade de você antecipar esse processo de transmissão do patrimônio familiar através de uma estruturação dessa transmissão, né? E, normalmente através da doação do patrimônio, mantendo o fruto dos titulares, criação de holdings e assim por diante. Eu queria registrar que o fato de você tocar uma fazenda, né, uma atividade rural, no nome da pessoa física, porque com isso, na maioria das vezes, você tem uma carga tributária mais reduzida, não significa que você não possa ter uma holding proprietária das propriedades da família. Isso é possível e com isso, e mesmo assim, aproveitando ao máximo aí um planejamento fiscal no sentido de reduzir a carga fiscal. Ninguém gosta de pagar tributo à toa, né? Secato, com essas palavras, então, eu encerro aqui a minha fala e fico à disposição posteriormente para perguntas. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Marcelo. Brilhantes palavras. É uma preocupação realmente de todas as pessoas que têm um empreendimento.
Na minha história, vi vários casos de desastres, realmente, e é, sem dúvida, uma grande preocupação e o tema relevante para isso. Agora, gostaria de apresentar também a terceira palestrante do dia, a senhora Mariana Beckhauser, presidente da Beckhauser Manejo Racional e Produtivo, que vai nos trazer hoje um case de governança e sucessão do agronegócio. Então, Mariana Beckhauser é presidente da Beckhauser, empresa pioneira no desenvolvimento de soluções para contenção na pecuária. Formada em comunicação social, relações públicas, iniciou na empresa em 2005 na área de comunicação e marketing. A família iniciou o processo de sucessão em 2013 e em 2014, Mariana passou a responder pela vice-presidência executiva, com o desafio de levar a empresa a uma nova visão de futuro. Em março de 2018, assumiu a presidência da empresa, sucedendo ao pai, José Carlos Beckhauser, que conduziu a companhia em uma trajetória de sucesso. Vamos ouvir agora, então, a nossa querida Mariana Beckhauser. Por favor. Bom dia. Obrigada, Luiz, pela apresentação. Obrigada de novo, Marcelo, pessoal da Bertoldi, Marins Bertoldi, pelo convite e ao Moacir pela indicação. Bom, eu vou contar um pouco mais da prática, né? Acho que essa é a ideia para enriquecer o painel do que a gente viveu aqui na Beckhauser. Então, só para situar, a empresa completa esse ano 50 anos, nós somos uma indústria metalmecânica, a gente fabrica equipamentos de contenção para o manejo de bovinos, então o nosso equipamento vai da fazenda até o frigorífico, e é onde o boi e o homem estão mais próximos, né, no local do manejo, então a gente cuida tanto da segurança das pessoas quanto do bem-estar dos animais, é isso que a gente faz, é o nosso core business. E a gente começou, como o Luiz contou aí, o processo de sucessão e falar sobre essa história de governança que até então, para a gente não era um termo muito familiar, muito conhecido. Aí, na verdade, 2011 foram os primeiros contatos e 2013 a gente começou um processo com consultoria mesmo mais estruturado. Então, a nossa escolha para chegar nesse lugar que, né, o Sebastião trouxe muito bem e Marcelo também da importância de colocar a regra do jogo com clareza, de estabelecer os acordos, para nós, e eu acredito, assim, se eu fosse dizer como alguma recomendação adicional para quem está falando disso ou pensando em olhar para isso, o caminho começa um pouco antes e por um olhar um pouco mais macro. Assim, para nós, passou por um entendimento e a gente começou a falar disso justamente um pouco depois que eu vim para a empresa, depois que eu decidi que tudo bem trabalhar com meu pai, porque no começo eu resisti bastante, né? Porque fica naquela, me formei, fui para o mercado, e aí eu não vou trabalhar com meu pai, as pessoas perguntam assim, o que você faz para trabalhar com seu pai? Então, tem essa sensação de, poxa, mas parece que eu não vou fazer nada ou não fiz nada por mim. Então, quando eu entendi que o negócio estava crescendo, meu pai estava precisando de ajuda na minha área de formação, que era a comunicação, porque ele vinha me pedindo um bocadinho assim, me ajuda aqui num evento, ou num material informativo, enfim, foi a decisão de vir. Mas isso, quando eu falo do começar muito antes, a gente viveu o negócio muito de dentro, porque o meu pai é um cara super energia, super conectado com o desenvolvimento de produto, a empresa se posiciona muito pela inovação tecnológica, e a gente ia para a feira agropecuária, a gente ia para a fazenda junto, o nosso brinquedo, nosso parque de diversão era equipamento. Então, para começar a construir essa história de governança para quem é empresa familiar, o primeiro passo vem daí, assim, os herdeiros precisam conviver com o negócio, e não importa se a escolha é depois estar ou não estar, a minha escolha foi estar. O meu irmão, por exemplo, esteve um tempo no negócio e depois escolheu que ele não queria mais estar na operação, ele está conosco numa esfera mais estratégica hoje, mas depois de passos que a gente precisou parar, olhar de fora, né, organizar a conversa. Então, e eu digo que eu sou uma segunda, terceira geração, porque o negócio começou com os meus avós em 1970, mas passou por uma ruptura. Teve uma primeira sucessão que foi mais uma ruptura. Meus avós se separaram, a minha avó ficou com a empresa, mas conseguiu tocar 2 anos, o negócio ia muito mal e ela não deu conta de tocar e abandonou. E aí o meu pai e o meu tio
que eram os 2 filhos mais velhos, de 7 irmãos, junto com o Celso, que hoje é sócio, que estava já com eles desde aquela época, que não é irmão, mas a relação é quase como se fosse de irmão mesmo, resolveram, então, assumir e tentar pagar as contas, encerrar o negócio e recomeçaram. Então, em 1980, teve um recomeço. Por isso que eu digo que eu sou uma segunda terceira, porque o legado vem de lá dos avós, mas a estrutura de empresa, os valores que permeiam, são muito dessa geração que a gente chama de sócios pioneiros, que são o nosso conselho hoje, né? Que são meus pais, então é meu pai, José Carlos, que hoje é presidente do conselho, a minha mãe, que sempre cuidou da área financeira, o Celso, são hoje os 3 sócios. O meu tio já não é mais sócio, vou contar um pouquinho também desse trajeto que a gente também passou por uma questão de separação da sociedade. E eu e o Robson, que somos filhos, o Robson é filho do Celso, né? Somos os 2 filhos que hoje estamos na operação, então a gente participa no conselho com o papel de fazer a ponte, então, entre o conselho consultivo dos sócios e a operação, que aí a gente tem uma segunda estrutura de governança, que é o comitê gestor, que é o grupo que eu coordeno, que são os gestores que tocam a operação, né? Mas, então, voltando de novo nessa história do começa antes na convivência da família com o negócio, mas começa antes, porque assim, para a gente o caminho até chegar a escrever um acordo de sócios foi longo e demandou muita conversa antes. Então, a gente escolheu, e cada empresa tem um caminho, cada empresa tem uma forma de tratar, mas para nós, o primeiro passo foi a gente conseguir olhar para a identidade, olhar para o que está na essência do negócio, para que esse negócio está no mundo. Esse é o principal norteador, porque não tem regra do jogo que se construa, né, na minha, e posso falar pelos sócios na nossa visão, não tem regra que se construa se não tiver clareza do para onde a gente quer ir. E para nós, eu tenho a sorte, né, de ter um pioneiro com visão de organizar essa sucessão antes, porque logo que eu cheguei, e aí eu contava que eu cheguei para a área de comunicação, que é a minha área de formação, então fui estruturar uma área de comunicação, fui buscar apoio de agência de marketing, enfim, a partir da operação, mas logo, empresa familiar e pequena é que você tem que, né, chuta, escanteio e corre para a área para cabecear. Então, eu logo comecei a me envolver com essas questões societárias e fui vendo que, assim, estava bem, mas não estava tão bem assim. Então, os sócios tinham um desequilíbrio. Não tinha nenhuma briga, nunca teve. Felizmente, a gente sempre foi um processo muito, muito legal nesse aspecto, mas tinha um cara carregando as decisões sozinho, que era o meu pai, né? E os outros sócios acompanhando, mas tinha um sofrimento um pouco dos 2 lados. Estou usando a palavra sofrimento, uma palavra meio pesada, mas é isso. A gente, no nosso processo, a principal coisa que a gente conseguiu entender, e por isso que eu falo que a gente começa no macro, a gente buscou um apoio de consultoria na linha de gestão primeiro, e que nos ajudou a fazer esse mergulho no negócio, no nosso mercado, no que a gente está fazendo, para que a Beckhauser está no mundo e para onde a gente quer ir. E esse processo nos ajudou a entender que a gente já não estava sonhando junto, de verdade. E por mais que as regras, como o Marcelo falou, podem ajudar, e eu acho que são fundamentais, principalmente numa escala talvez maior do que a nossa, com mais gente na mesa, porque nós nesse momento eram então 4 sócios, mas 3 casais, digamos, e 3 e 2 filhos. Então, ao todo, 8 filhos, nem todos envolvidos no negócio, mas nesse momento 6 filhos no negócio. Hoje somos 2, né, desse processo todo. Mas, enfim, a gente se permitiu entender isso, que tinha uma visão de negócio, que vinha muito do meu pai, que era o cara que sempre deu a visão, mas que ela não estava de verdade compartilhada com todo mundo, e todo mundo no mesmo nível de comprometimento e engajamento com isso. E a gente entendeu que está tudo bem, não precisa todo mundo se obrigar a ficar aqui. Então, ao invés da gente criar uma regra que ficasse administrando as divergências, a gente entendeu que era melhor a gente priorizar o que esse negócio precisa para se perenizar, o que a empresa, que também a gente entende como ela também é um ser que precisa ser considerado nessa história, seja uma fazenda, seja uma indústria, enfim, o que a empresa pede, senão a gente, como meu pai sempre fala, senão a gente mata a vaquinha que dá o leite, né? Então, o que a empresa precisa para
para seguir e como é que a gente cuida disso. E aí a gente conduziu um processo de separação da sociedade com meu tio. Meu pai e meu tio, eles continuam sócios, a família ainda tem negócios em conjunto, negócio imobiliário, fazenda, mas na empresa a gente fez a separação da sociedade, meus pais adquiriram as cotas do meu tio. Mas foi um processo assim muito lento, mas muito consistente. A gente fez um trabalho de trazer todos os herdeiros, as esposas, mesmo que não estão no negócio, para conversa. Mas o que nos norteou foi esse olhar para a essência, que é o propósito e que para mim está muito conectado com essa história da governança, porque assim, e aí eu estou falando um pouco menos, porque eu acho que o Sebastião e o Marcelo trouxeram super bem essa questão do formal, do acordo, e é essencial, eu acho, botar isso por escrito, mas a gente realmente teve um grande trabalho antes de conseguir chegar nesse ponto, e a gente contou com muitos apoios, a gente contou com o apoio de consultoria na área de gestão, depois a gente buscou um apoio de consultoria na área financeira para nos ajudar a fazer um valuation, e segue com a gente até hoje, fazendo todo um trabalho de estruturação da parte de custos, do olhar de números para o negócio, e na questão da sucessão é fundamental, porque a gente que é jovem, uma vez eu ouvi um empresário pioneiro falando num evento de sucessão familiar, que ele falava isso, que a minha geração, a minha, né, segunda, terceira jovem, a gente precisa do instrumento para voar, a gente não consegue voar visual como os nossos pais voavam. Então, essa estruturação de controladoria, da parte financeira, é essencial para a gente dar segurança para os sócios pioneiros terem tranquilidade de que o negócio está indo e conseguirem acompanhar isso mais de fora da operação. E para nós, para a gente poder administrar melhor também. E a gente ainda teve outros apoios que foram consultorias técnicas também, no Senai, por exemplo, para a gente estruturar o desenho de negócio. Porque aí nós fomos construir. Depois que a gente conseguiu, então, nesse primeiro passo, olhar para a essência, entender que não era junto e organizar a questão da separação da sociedade, aí a gente conseguiu voltar para o desenho do planejamento estratégico mesmo, para olhar para os próximos 50 anos do negócio. Né? Eu falei que a gente completa 50 este ano, mas e os próximos 50, como é que eles são? E aí a gente mergulhou nesse desenho e culminou, quando eu assumo em 2018 a presidência executiva, junto com o anúncio de que a gente mudaria para uma nova planta fabril, e esse foi um desenho que veio sendo construído e já muito a quatro mãos, já vem muito de uma mudança de modelo de negócio também, de modelo de gestão para um modelo mais compartilhado. Então, quando eu falo do comitê gestor, é essa vontade de entender, assim, que eu acho que é o meu principal papel. Talvez o negócio precise ir para um caminho mais de profissionalização, a gente enxerga isso, e talvez não seja eu que vou fazer melhor esse papel daqui a pouco. Mas nesse momento, numa transição de uma empresa pioneira para o profissionalizar, precisava de alguém que estivesse dentro, e demorou um tanto para eu entender também que era esse o papel meu, mas porque a gente tem que, ao mesmo tempo, preservar os valores, entender o que é esse legado que tem que ser cuidado, e é um dos meus principais papéis, é ser guardiã desse legado, e ao mesmo tempo permitir vir o novo, permitir olhar para o que o mundo está trazendo, para onde como é que a gente constrói isso a mais mãos. Então, isso é o que vem de mudança no modelo de gestão, que sim para uma gestão mais compartilhada. A gente ainda está engatinhando nisso, mas eu tenho estudado muito sobre autogestão nesse caminho, e aí, de novo, eu falo do ampliar a visão, porque depois que a gente conseguiu fazer essa organização da casa e estabelecer os acordos e a separação societária, que a gente conseguiu dar o passo para o futuro do negócio. O futuro do negócio não é olhando para o negócio pelo negócio, não é olhando para o negócio pelos sócios, é olhando para o negócio pelo mundo. Ninguém está aqui, a gente tem isso muito, muito enraizado, de que as empresas têm um papel no mundo. A gente precisa gerar o bem no que a gente está fazendo e fazer da melhor forma possível. Então, eu fabrico equipamentos, mas o meu equipamento está ajudando a produzir alimento de qualidade. Eu estou falando de influenciar uma pecuária, que é uma atividade essencial do país e que tem uma tarefa linda de produzir comida para o mundo. O Brasil tem uma oportunidade única nesse lugar de produtor de comida para o mundo e tem todas as pedras na mão para fazer isso da forma mais sustentável possível, que é o que o mundo vai pedir cada vez mais. Eu tenho a sorte do meu pai ter enxergado isso já lá atrás, mas a gente esse caminho do olhar para o mundo
permite a gente olhar para uma governança que não é só dos sócios, né? Que inclusive é o que o IBGC tem agora pregado com a história da agenda positiva de governança. Como é que está a sustentabilidade, como é que está o cuidado com o ambiente, com as pessoas, enfim. Mas essa acho que é um pouco a nossa história, já cheguei no meu tempo aí, né, Luiz? Já. A gente tem que deixar um tempo para as perguntas, mas muito, muito importante esse teu depoimento, Mariana, fantástico, né? Porque a história das organizações, das corporações do país, Brasil, realmente precisam ouvir, né? Às vezes precisam acordar, até despertar, e esse tema é muito importante, né? A gente precisa preservar, às vezes, todo um conhecimento, todo um trabalho que as pessoas não trabalham muito a noção do tempo, né? Da genealógica, a árvore genealógica das pessoas, assim, eu tenho um tempo de vida, eu tenho um tempo de conhecimento que eu posso passar e dar. E sempre vem a nova geração, vem a nova estrutura e tem que acompanhar isso, tem que desenvolver, vem um novo tempo, um novo momento. Brilhante, agradeço muito seu depoimento, forma bacana. Agora vamos para as perguntas aí. Eu tenho o Gustavo Pires, tem uma primeira pergunta. Gustavo, por favor, conduz aí a sua pergunta. Para quem? Olá, bom, estou de volta aqui. Queria fazer uma pergunta para o Marcelo Bertoldi. O Sebastião, se quiser também, ficar à vontade para comentar, Mariana. A gente falou aqui na apresentação, né, com referência ao acordo de sócios. Mas a gente tem visto aí no mercado que nesses trabalhos de estruturação da governança da família empresária, existe um outro documento que é o protocolo de família. Eu queria entender qual é o papel desse documento vis-à-vis o acordo de sócios e até onde que esse documento deveria ingerir na gestão da atividade empresarial ou ficar restrito ao papel da família como um todo, né? Legal, tá bom, obrigado, Gustavo. Quando a gente fala em estruturação da governança da empresa familiar, de fato, a gente tem convivido com dois documentos, né, na maioria das vezes, não necessariamente em todas as situações, na maioria das vezes, que é o protocolo de família e o acordo de sócios. A diferença entre esses documentos é que, eu sempre falo o seguinte, é mais ou menos como você comparar uma poesia com uma bula de remédio. Então, o protocolo familiar é um documento elaborado, na maioria das vezes, por consultores, uma boa parte deles psicólogos, que procuram desenvolver princípios de governança e a estruturação da governança da empresa familiar e traduzir isso num documento que é um documento de fácil leitura, um documento que não é um documento jurídico, que não traz conceitos jurídicos e, portanto, é um documento fácil de ser lido, né? O acordo de sócios não é um documento redigido com uma preocupação muito grande sobre o aspecto de consequências jurídicas, né, relacionadas a esse documento. Então, é um documento denso, um documento com uma linguagem jurídica e, portanto, um documento com uma leitura mais difícil. Uma coisa que eu sempre ressalto é o seguinte: tem que se tomar muito cuidado em relação à convivência desses dois documentos. Eles têm que ser harmônicos entre si. Você não pode ter uma coisa escrita no acordo e outra no protocolo de família. O processo ideal é que seja construído o protocolo de família, terminado o protocolo, que se faça o acordo de sócios. Se você inverter isso, você vai ter um documento jurídico redigido, levando em consideração as consequências jurídicas dele, e se você tiver um protocolo feito posteriormente, o protocolo ele pode revogar ou pode interferir diretamente naquelas regras estabelecidas no acordo. E com isso você pode ter uma confusão, porque é um documento, como ele não tem preocupação em relação às consequências jurídicas, ele pode atrapalhar e pode, inclusive, desestruturar aquilo que foi estruturado sobre o aspecto jurídico. Então, a gente tem visto e tem trabalhado com famílias que têm protocolo e têm acordo, famílias que só têm protocolo e famílias que só têm acordo. O que é o ideal? O ideal é ter as duas coisas. Muito bom, muito claro. Não sei se o Sebastião, a Mariana, tem algum comentário a esse respeito? Não, só para... Eu costumo falar que o protocolo familiar é aquilo que eventualmente se pré-acorda e o acordo é aquilo que vai lá para a pedra transcrever, como o Dr. Marcelo falou, com todos os reflexos efetivamente. E o instrumento que eu vejo na prática é o instrumento que todas as famílias esperam nunca ter que executá-lo, nunca ter que utilizá-lo aí por uma questão de desarmonia familiar. Mas você sabe, Sebastião, que o simples fato de você ter um acordo escrito e claro, isso inibe muito qualquer tipo de desentendimento.
Porque a regra está lá. E o ser humano é muito engraçado, né? Quando você não tem uma regra clara, e o ser humano é muito engraçado, né? Quando você não tem uma regra clara, escrita, você acha que você tem um entendimento com o seu sócio. Então, você tem um entendimento de qual seria o comportamento que você espera do sócio diante de uma determinada realidade. E como você não sentou numa mesa, num dia, de uma forma estruturada, você não combinou com o sócio qual seria aquela consequência ou aquela atitude, muitas vezes ele pode ter uma compreensão diferente. E aqui não tem, sabe, é natural que isso aconteça. Então, o acordo serve justamente para isso, para você trazer para a mesa tudo aquilo que pode acontecer de ruim. E eu sempre falo, né, a gente tem a obrigação de ser pessimista, trazer para a mesa a separação judicial do casal, o falecimento, não só dos pais, mas dos filhos também, quebra de uma das empresas do grupo, o agregado que se candidata a trabalhar na empresa, né? Esses dias até eu estava falando com uma aula que eu estava dando no IBGC e falei do agregado e o cara levantou, não, peraí, agregado ou não, escolhido. Tá bom, escolhido. Sabe, então, você tem agregados com papel muito importante na empresa familiar também, mas tudo isso tem que ser pré-acordado, né? Então, quando você tem um acordo, voltando lá, né, o começo, quando você tem um acordo bem feito, você elimina uma boa parte das discussões, porque aquilo já foi discutido empiricamente no início. você tira do campo do achismo, né? Assim, acho que a Mariana pode contribuir, principalmente quando você começa a ter aí os terceira geração, todos os agregados, você tira do campo do achismo e está lá efetivamente escrito, né? Eu costumo ver muito na prática, com certeza você também, doutor Marcelo, eu vejo que na primeira geração, ou até na segunda geração, a harmonia familiar ela é muito regida pelo fundador, pela fundadora, né? Governança, harmonia familiar. Quando você começa a passar da segunda para a terceira, a gente vê que o que rege a harmonia familiar é o termômetro da cama na noite anterior. O que é essa expressão? É aquele que dorme, o marido, a esposa da terceira, quarta geração, que é ele que vai determinar qual que é o termômetro da harmonia familiar. É muito comum você ver, por que ele comprou aquele carro e nós não? Por que o outro foi viajar para tal lugar e nós tivemos que ir para cá? Por que ele trocou o celular e nós não? Então, a partir do momento que você tem essas regras todas definidas, os eventuais riscos lá do termômetro do dormitório na noite anterior, eles acabam sendo protegidos aí pelo acordo entre todos os sócios, né? Exatamente. E a experiência de uma terceira geração, aquilo que a Mariana falou, de repente é a dor, né, Mariana? Você vai sentindo isso e cada filho, cada herdeiro quer um feudo, né? Vai montando feudos dentro e com investimentos e perdas no processo. Isso traz muito reflexo negativo para a empresa. Eu adicionaria só da pergunta, Gustavo, que não dá para fazer isso sozinho. Até o protocolo, tudo bem, é uma conversa muito da família, e que se a família tiver uma boa relação, se tiver nesse momento que ainda dá, a gente vai bem, mas o acordo precisa de assessoria especializada, assim, a gente precisa buscar apoio de quem conhece, quem está acostumado a fazer. A gente trabalhou com consultoria de gestão, consultoria financeira, consultoria jurídica para conseguir chegar nos termos. E assim, no último estágio é que a gente veio mesmo com jurídico, mas tem coisas que a gente não enxerga na conversa sozinho se a gente não tiver alguém trazendo esses inputs, porque é um pouco que vocês falaram, né? Ninguém gosta de matar ninguém na conversa. E aí, a hora que vem o jurídico, ele tem que falar isso, tá? Né, somos finitos. Como é que a gente lida com isso? Isso tem que estar expresso no acordo também. E porque é muito difícil também, né, Mariana, você separar sentimento, né? Assim, eu acho que a ajuda do terceiro, ele ajuda a fazer a segregação das questões de sentimento de família daquilo que efetivamente precisa ser debatido lá e colocado tudo por escrito, da forma correta, né? A Mariana matou a minha próxima pergunta, que seria justamente que tipo de acompanhamento externo que vocês tiveram e têm, né, nesse trabalho aí. Porque eu acho que a governança é uma jornada contínua, né? Então, tem aquele período de estruturação e depois tem o período da manutenção da governança, que isso aí é constantemente. Hoje, vocês têm algum conselheiro externo ou independente? Que tipo de apoio externo que vocês continuam tendo? Conselheiro ainda não, está no nosso radar, a gente tem um conselho consultivo dos sócios, já é um estágio que a gente começou lá atrás, o primeiro exercício que a gente fez era o meu pai, que era presidente até então da operação, e os 3 filhos mais velhos de cada uma das casas, né? Esse foi o primeiro exercício
não funcionou, a gente não conseguiu fazer rodar legal, a gente não sabia muito como lidar, era júnior demais, que a gente não conseguia, né, ajudar muito, enfim, tinha aquele desalinhamento que eu falei, então a gente teve, esse caminho tem isso, né, ele tem altos e baixos, então hoje a gente tem o conselho dos sócios, a gente enxerga que a gente precisa ir para esse passo, vai precisar ir para esse momento de trazer conselheiro externo, porque vai acompanhando as fases de maturidade do negócio também, né? E aí, no momento que a gente consegue estar suficientemente bem alinhado dentro, trazer alguém de fora, a gente oxigena, a gente traz outras visões e a gente traz um pouco uma neutralidade também, às vezes, no processo de uma decisão mais difícil. Então, hoje não temos. O que a gente tem contínuo, sim, são apoios de consultorias. Hoje a gente não tem, neste momento, a consultoria de gestão a gente usou muito no desenho do até chegar aqui e agora a gente tem feito algumas coisas mais pontuais. A consultoria financeira segue conosco e está muito ligada, assim, eu chamo financeira, mas tem um trabalho estratégico e que está muito ligado com essa esfera da governança, porque a gente faz toda essa cadência que também, além de ter a estrutura, né, dos conselhos, mas ter essa cadência de a gente se reúne. Por exemplo, a gente se reúne uma vez por mês, conselho. Entrada de pandemia, que os pioneiros, que são grupo de risco, não podiam vir para a empresa com uma frequência tão alta, a gente passou a se reunir toda semana, virtualmente, para eles poderem estar mais perto da operação. Mas a cadência mensal de prestação de conta, mesmo de olhar para os números, é fundamental e a gente continua com esse apoio. E a consultoria jurídica também não sai, e a gente ainda está indo para a fase o patrimonial, ainda está a meio caminho, né? O Marcelo também comentou sobre, a gente olhou muito para a empresa no primeiro momento, e aí agora a gente ainda está cuidando da questão sócios, família, sucessão patrimonial, isso ainda está em andamento. Só falou, sempre tem alguma coisa a mais para cuidar, e a família vai aumentando, vai surgindo, né, tem que ir desmembrando mais e detalhando mais os combinados aí. Muito bem. Pessoal, o nosso tempo está no limite. Tá? Eu quero agradecer, então, inicialmente ao Gustavo Pires, como diretor regional, aos palestrantes, o Sr. Sebastião, o Dr. Marcelo e a nossa querida amiga Mariana pelo esse depoimento bacana. Agradecer a Bridgman por nos oportunizar estarmos aqui reunidos e trazendo um tema tão bacana, né, e de uma oportunidade única. E que esse evento possa realmente trazer frutos e trazer uma contribuição muito grande para a sociedade brasileira, para essas grandes organizações. O tempo é muito relevante em nossa vida e isso veio ficar claro aqui com esses depoimentos. Obrigado a todos. Até um próximo encontro. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau. Muito bacana.